O meu nome é Elaine Cristina, eu sou aluna da Faculdade de Formação de Professores de Araripina, FAFOPA. Venho aqui apresentar o trabalho da disciplina de análise do discurso da professora Alana. E hoje eu vim falar um pouco de um dos grandes apresentadores brasileiros. Além de apresentador, ele é um pouco humorista. É Carlos Roberto Massa, vulgo Ratinho. Por que Ratinho? O nome Ratinho foi dado a ele na infância e isso é mantido até hoje. Quando ele era criança, na cidade que ele morava, ele queria participar do time de futebol da cidade. Só que os outros coleguinhas, as outras crianças não deixavam ele participar por conta que ele era o menorzinho da turma. E para participar do time de futebol tem que ser mais ou menos criança do mesmo tamanho. Aí quando as crianças iam jogar futebol, ele ia para lá escondido. Ficava escondidinho lá, sem que eles percebessem. Quando eles estavam jogando futebol, que jogava a bola que ia para o lado dele, ele rapidamente furtava a bola e corria, saia correndo. Só que com o passar do tempo, as crianças foram percebendo que quem fazia isso era ele. Aí por conta de sua agilidade e de sua rapidez, aí eles começaram a apelidar ele. Ah, foi o Ratinho. E com isso ficou o nome, prevaleceu esse nome Ratinho e com isso é mantido até hoje. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1956, na cidade de Algas de Lindóia, São Paulo. Aí, ele começou a trabalhar muito cedo. Ele trabalhou de muitas coisas. Ele trabalhou como vendedor de feira, ele trabalhou como bancário, ele trabalhou como engraxate e várias outras coisas. Só que um dia ele estava na feira vendendo e por conta do discurso dele e tal coisa, ia passando um radialista e se encantou por aqui. Foi lá e convidou ele para participar do programa dele, para trabalhar lá no programa dele. E o nome do programa que ele foi trabalhar chamava Boca no Trombone. Porque isso foi sempre um grande sonho do Ratinho. Ele trabalhou de várias coisas, mas o grande sonho da vida dele era trabalhar com o público. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito comunicativa. Gostava muito de se comunicar. Era o sonho dele. Isso, ele tinha mais ou menos 17 anos, quando ele começou primeiro como radialista. Só que ele teve várias profissões. Ele, na cidade onde ele passou sua infância e sua adolescência, quando ele tinha 21 anos, ele foi vereador dessa cidade, Jandaia do Sul, no Paraná. Depois, ele foi vereador na cidade de Curitiba, no Paraná também. E depois foi deputado federal também nessa cidade. Só que o grande sonho dele era trabalhar com o público televisivo. Aí depois ele foi trabalhar num programa de policial chamado Cadeia. Trabalhou vários tempos nesse programa, que era um programa policial, e ele era o repórter desse programa, trabalhou como repórter. Depois ele foi trabalhar na CNT, no programa de Albuquerque. Ele trabalhava como repórter do programa de Albuquerque, que era um programa policial, onde o apresentador dava seu ponto de vista sobre as notícias que ali estavam. Aí, com o passar do tempo, ele saiu do programa de Albuquerque e foi para um programa dele mesmo, que era um programa, chamava Programa do Ratinho também. Só que esse programa era o programa que tinha, como é que se diz, onde os calouros ia para o programa dele e ali fazia suas apresentações. Ele trabalhou menos de um ano nesse programa. Depois ele foi ficar no lugar de Albuquerque, na CNT, no programa 190.
Ali ele era o apresentador do programa. Ali era um programa policial e um programa policial, e ali o Ratinho sempre foi uma pessoa muito espontânea. Ali ele fazia suas críticas e dava seu ponto de vista por certas injustiças, por certas coisas envolvendo a sociedade em geral, a política. Ele não tem medo de falar, ele fala mesmo. Aí, com o passar do tempo, ele trabalhando ali no programa, o programa foi fazendo muito sucesso, ele foi ganhando muita audiência. Aí depois ele saiu daquele programa e foi para a Record. Ele foi para a Record no ano de 1997. Lá na Record, o programa dele era voltado a casos policiais e a conflitos familiares. E também tinha a história do DNA, onde as pessoas iam no programa para fazer o DNA lá. E tinha muitas confusões lá. E por conta disso, tinha muita audiência no programa dele. Ele fazia muito sucesso. Mas por conta disso, ele teve muitos processos policiais. Ele teve muitos processos na justiça por conta disso. E por conta do sucesso dele e tudo. Porque ele é a pessoa que fala e não tem medo de falar nada. Quando foi no ano de 1998, ele foi trabalhar na emissora de Silvio Santos, no SBT. Lá na emissora de Silvio Santos, ele trouxe alguns quadros que tinha no programa dele na Record, e algumas pessoas que trabalhavam com ele também, ele trouxe para a SBT. Aí lá nos programas dele da SBT, tinha calouros, muitas vezes pessoas que não tem o mínimo, não sabe cantar direito, nem nada, só que vinha tipo uma brincadeira para o programa dele. E também lá tinha muitas apresentações. E também tinha um fantoche, o Xaropinho. O Xaropinho começava alguma coisa, criticando alguma coisa, algum político. E ali o Ratinho já começava a falar mesmo de tudo aquilo que estava acontecendo. E o programa sempre tem muita audiência, superando a Record, superando a Globo. E uma coisa que até hoje o apresentador Ratinho faz muito sucesso, porque a linguagem dele é uma linguagem simples, é uma linguagem informal, é a linguagem do povo, do povão. Ele não tem papas na língua, como se diz. E outra coisa, uma coisa que ficou muito marcada na vida dele também é o caso do cacetete. Que ele fica com aquelas brincadeiras engraçadas no programa dele com as pessoas que trabalham com ele, com aquela questão do cacetete. Aí o Ratinho trabalhou de 1998 até 2006 na Record, no SBT. Aí o programa dele teve uma pausa de 3 anos. Aí quando foi no ano de 2009... voltou novamente. Aí o programa já veio de uma forma mais inovada. Que ali, no programa dele, ele ia chamando os artistas de grandes sucessos, os cantores de grandes sucessos, para fazer suas apresentações no programa dele. E também tinha a questão do exame de DNA. E outra coisa, também tem a questão dele entrevistar os candidatos a os políticos, principalmente os candidatos a presidente da República. Ele entrevistava aquelas pessoas ali. E também diversas apresentações de diversos tipos de brincadeira no programa dele também. Aí, por conta do seu jeito espontâneo, do seu jeito alegre, do seu jeito comunicativo, é que até hoje o grande apresentador Carlos Roberto Massa, que agora no ano de 2020 faz 30 anos que ele faz sucessos em programas televisivos. O Ratinho está fazendo 30 anos de carreira agora no ano de 2020. E não só isso, ele não é só apresentador. Ele, além de apresentador, foi político, humorista, um grande empreendedor. Ele tem várias empresas por o Brasil afora. E
Ele reside até hoje na cidade de Curitiba, no Paraná, aonde ele casou com Solange e teve 3 filhos, o Ratinho filho, o Rafael e o Gabriel. Por conta de seu jeito expressivo de ser, de não ter medo de falar as coisas, é que até hoje o grande ícone, o grande apresentador Carlos Roberto Massa, vulgo Ratinho, faz sucessos na TV. Pronto, minha gente, por hoje é só isso e obrigada.